que sim? Agora sim! O homem é tão pesado na importância que nem o Instagram segurou. Que isso, nada disso. É um prazer estar aqui com vocês. Já vi que tem muita gente legal, muita gente entrando. Uau, quanta gente bonita. Sei que essa live será uma live super poderosa. Conforme você falou, meu querido amigo Salomão, um cara que eu guardo no coração aí, que eu tenho caramba, tem um lugarzinho aqui dentro, ó, forte. E já vi a apresentação dele e tenho certeza que essa live vai edificar e vai construir a vida de muita, muita, muita gente. Eu fico muito grato pelo esse convite de estar aqui. Muito pouco eu faço live, eu não sou muito de fazer live, recebi alguns convites, então não sou muito de participar, mas um pedido seu, meu amigo, não tem como recusar. A gente tem que estar presente, já que é para transformar vidas e impactar pessoas. Então a gente está junto. Você, Vini, não aceita muita live, até porque para achar uma vaga na sua agenda é um milagre, né? É literalmente um milagre. Pessoal, para quem está entrando aqui agora, é verdade. Danilão falou aí que a importância é tão grande do Vini que a live caiu. Mas voltamos aqui, retornamos. Para você que está acostumado a bater um papo aqui no Trocando Ideias, nós temos aqui um convidado hoje super especial, que é um convidado que não é da área jurídica. E aí você pode perguntar, bom, mas por que o Vini está aqui, já que ele não é da área jurídica? Vou contar a razão pela qual eu briguei para ter um espaço na agenda desse cara, para a gente bater um papinho aqui. Quando eu converso com a galera, quando eu converso com alguns profissionais, o papo vai rolando, e aí, geralmente, esse papo deságua numa perspectiva que é a perspectiva da profissão. E aí, muitas dessas pessoas são pessoas que são advogados. E essa prosa, ela vai caminhando para um sentido em que acaba num período de lamúria. Né? A pessoa está ali e fala, poxa, o mercado está muito lotado, poxa, está difícil, a gente está numa batalha diária. E aí eu trouxe esse cara para conversar aqui com vocês. Esse cara ele tem uma história de vida bastante interessante. E aí eu vou dar a palavra para ele, já que ele é o convidado, e eu não posso ocupar esse espaço raro. Eu vou dar a palavra para ele apenas para vocês entenderem que dificuldades a gente tem em todo o nosso trajeto. A gente tem dificuldade desde sempre. Elas são menores para alguns, maiores para outros. E, apesar disso, deve sim tentar encarar essas dificuldades e vencê-las. Vini, uma certa feita você me contou do seu início, lá do tempo de faculdade. Nesse tempo de faculdade, o que a gente pode trazer para essa galera que está aqui assistindo nessa temática que é a transformação diante das dificuldades? Então, meu amigo, eu queria primeiro aqui falar com o pessoal e pedir para pegar papel e caneta, porque várias chaves poderosas serão distribuídas aqui agora, serão faladas, e eu digo muito que se você não anota, você se perde, e aí você esquece. Então, já começando a falar sobre isso, eu digo sempre o seguinte, que não importa aquilo que fizeram com você, a situação que você está, a situação que você viveu. O que importa é o que você fez com aquilo que fizeram com você ou até mesmo que você foi colocado. Então, essa já é uma chave super poderosa que vale a pena a gente estar sempre meditando, a gente estar sempre lendo para que a gente possa se ressignificar todo santo dia. Que não importa o que as pessoas fizeram com você, e sim aquilo que você fez com aquilo que fizeram com você. Esse período da faculdade foi um período bem conturbado, onde eu sou do interior, né, do interior do estado, e aí eu vim morar aqui, então, ou seja, um peixinho fora d'água na capital, uma pessoa que estava acostumada ali com o interior, com a vida pacata, a vida simples, super tranquila, mas sossegada. Daí você vem do interior para a capital para tentar vencer na vida. E eu não tive os pais que pudessem me dar toda uma estrutura.
para eu poder viver aqui de uma forma mais tranquila. Daí eu tive que buscar diariamente pelo pão de cada dia. Eu estudei na Católica, passei no vestibular da Católica, e nisso eu comecei a cursar lá, e as primeiras dificuldades já começaram a aparecer ali. Creio eu que muita gente que está aqui presente vai se identificar com essa situação. Então, muitas dificuldades eram presentes naquele momento. E dificuldades essas que me fizeram enxergar aonde eu queria chegar. Qual era o alvo? O alvo era ser quem eu sou hoje. E isso me fez acreditar, me fez buscar, me fez ir para cima das dificuldades que ali se apresentavam. Eram dificuldades muito severas. Gente, para vocês terem uma noção, aonde eu morava e a faculdade ficava era aproximadamente 10 quilômetros ou 15 quilômetros. E muitas vezes, ainda na época de estudante, ali primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, a dificuldade era tanta para eu me manter aqui na cidade que em muitos momentos eu apenas tinha o transporte de ida. E a volta eu não tinha como voltar. E eu voltava correndo. Eu dava meu material a um amigo que morava próximo a mim. E daí eu voltava correndo para casa. Eu tenho certeza, na época, eu dizia, meu Deus, o que é que está acontecendo? Que provação é essa? Mas aquilo ali eu entendia, quer dizer, logo, momentos depois, eu entendi que era um treinamento. Era forjando o meu caráter. Eu vejo que se as pessoas, muita gente, quando tem uma mente fraca, elas desistem fácil dos seus objetivos. E naquele momento, Salomão, foi um momento muito... teve lágrimas, muito de choro, de eu não ter ninguém para me amparar, de não estar ali sozinho, de estar lutando sozinho por isso. E ainda assim eu acreditava no amanhã. E em alguns momentos também eu passei necessidade de chegar em casa apenas ter um miojo para comer, de viver na escassez. Finais de semana eu não conseguia me divertir. Minha diversão era alugar alguns DVDs em um bairro que eu morava, que era um bairro mais pobre, e assistir filme ao longo do final de semana, sábado e domingo. Meu programa era esse, porque eu não tinha condição de ir para lugar nenhum. Então, essa dificuldade foi uma dificuldade muito ali presente na minha vida, mas eu acreditei sempre, acreditei que eu poderia chegar, e aí as coisas, no decorrer do processo, começaram a melhorar. Eu digo sempre, um dia desse eu escutei uma frase muito interessante, que eu já praticava muito isso, que o processo é mais importante do que o objetivo. Né? Se você consegue viver o processo, você acessa o propósito. Então é importante que você consiga viver esse processo. E eu consegui viver esse processo, e dentro desse processo da faculdade, a partir do quarto, quinto semestre, as coisas começaram a tomar novo rumo, até mesmo porque eu era um aluno muito assíduo, um aluno que dava o meu melhor, um aluno que, dentro das dificuldades presentes ali, as ferramentas que eu tinha, eu sempre promovia o over-delivery. Eu sempre estava ali sendo servo, eu sempre estava ali ajudando os professores, eu sempre estava ali entregando aquilo que eu tinha que entregar. E isso fez com que as portas se abrissem em várias situações. De professores que já tinham empresas me darem a oportunidade de poder trabalhar. E aí, dentro dessas situações que ocorriam de oportunidade, esses mesmos professores, por confiar no meu talento, já me entregavam, já na verdade me ofereciam um aluno de personal. Daí eu comecei a ter uma renda, comecei a ganhar um pouquinho mais. E daí as coisas começaram a tomar um rumo já muito diferente. Né? Mas eu tenho que ressaltar isso, porque creio eu que aqui tem estudantes também presentes nessa live, que não deixe de acreditar no seu sonho. Não deixe de acreditar naquilo que Deus plantou no seu coração. Você tem que prosperar, você tem que avançar. Você não pode desistir na primeira dificuldade que aparece. Você precisa caminhar, porque, como eu disse nesse instante, só acessa o propósito quem vive o processo. Então, foi um momento assim muito de forjar o meu caráter, de Deus assim falar, deixa eu ver até onde esse filho meu vai. E ali eu estava, presente, no caminho, firmando cada passo e acreditando que eu poderia ser alguém na vida.
eu poderia chegar a um nível que jamais eu imaginaria. É tanto que esse processo de faculdade me fez crescer tanto profissional, Salomão, que eu digo sempre assim, que eu cheguei no topo da montanha, né? Dentro das oportunidades que vieram aparecer por conta daquilo que meu coração transbordava, a vontade de querer ser um vencedor. Eu cheguei recentemente a ser personal da Ivete Sangalo, né? Então, ou seja, um menino do interior que não era conhecido aqui em Salvador, não era conhecido na Bahia, chegar ao topo da montanha, que é o seu personal da dona do Brasil, da Ivete Sangalo. Então, ou seja, uau, aquilo ali foi mágico. Um filme passou na minha cabeça. Quando eu fui dar o primeiro treino a ela, eu fiz... As lágrimas vieram aos meus olhos, eu lembrando das dificuldades que eu vivi. Quantas vezes, meu Deus, eu ia para a faculdade de bicicleta. Quantas vezes, meu Deus, eu tinha que vir correndo, voltar para casa. E eu dizia, meu Deus, o que é isso? E aí, naquele momento, ser personal da Ivete Sangalo, eu fiz, uau, valeu a pena. Foi muito bom. Então, por isso eu digo para você que também está aí, não fique preso à situação que você está vivendo, porque como eu falei no começo, não importa o que fizeram com você, e aquilo que o que importa é o que você fez com aquilo que fizeram com você. Então eu soube destrinchar, eu soube trazer aquilo ali e ser uma ferramenta, uma força para mim. Que eu disse, eu vim do interior e eu vim para ser vencedor. Eu vim para ser o diferente. Eu não quero ser mais do mesmo. Eu não quero ser mais do mesmo. Isso era uma coisa que eu ressignificava todo dia em minha mente, de frente para o espelho do banheiro. Eu dizia, eu vim para vencer, eu vim para ser vencedor, eu vim para dar o meu melhor. Eu não saí de lá para cá para ser mais do mesmo. E aquilo transbordava e aquela vontade contagiava. E eu ia para cima de qualquer dificuldade. Quantas vezes, gente, eu pegava matéria de manhã, matéria à tarde, e chegava na hora do almoço, eu comia 2 pés de moleque como almoço, porque eu não tinha dinheiro. Tinha vezes que eu não ia nem na cantina, porque eu ia ter fome. Quantas vezes eu comia uma paçoquinha como almoço, porque eu não tinha dinheiro. Mas ali eu estava presente, ali eu estava dando o meu melhor, ali eu estava entregando o meu melhor. Por isso eu digo para você que está assistindo a live, você que é estudante de direito, que a live, eu sei que ele já tinha me falado um pouco, ele fez muita gente desse nicho do direito estar presente. Então você que é estudante, independente de onde você veio, independente de quem foram os seus pais, quem é seus pais, a situação, você tem que sempre entregar o melhor que você tem. Sempre você tem que promover o over delivery, entregar mais, porque com certeza você também será o vencedor. É step by step, é degrau por degrau. Perfeito. É degrau. Não pensa muito, não tenta se encaixar na vida de alguém que já está tendo sucesso. Você tem que ter essa pessoa como espelho, mas não tenta ser, porque ela viveu um processo também. Assim como o Vini Lago viveu um processo também. Hoje eu sou uma referência da educação física na Bahia, até no Brasil, hoje eu posso dizer isso, que aonde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, pessoas querem tirar foto, pessoas querem falar comigo. Então, ou seja, mais bem o lado interior. E essa chama está presente até hoje, né? De sempre estar... Você me conhece no íntimo, você sabe, transbordo isso. Por isso eu estou querendo ativar vocês que estão aqui. Ter esforço, sonhar, ser constante, não desanimar, dar o seu melhor a cada dia, ressignificar sua mente, entregar o seu melhor e você dizer para você mesmo, eu sou vencedor, eu vim para ser vencedor, eu vou dar o meu melhor hoje, aí dorme, amanhã eu vou dar o meu melhor hoje, todo santo dia, porque gente, nesse mundo que a gente vive hoje tão competitivo, a gente não pode ser mais do mesmo, a gente não pode pensar fora da caixa. A gente tem que sair da caixa. Porque se você pensa fora da caixa, você ainda está dentro da caixa. Um dia desse, uma pessoa me perguntou, Vini, você acha que a educação física está saturada? Aí eu pergunto para você que é do direito, ei, você acha que o direito está saturado? Sabe qual foi a minha resposta?
Eu disse, não, não está saturada. O mercado está saturado de gente medíocre. Está saturado de gente que não gosta de estudar. Isso é estar saturado. Tem muita gente aí precisando de você que está assistindo a live. Porque não depende de forças externas para você ser vencedor. Você sabe qual é o seu maior adversário? Você que está assistindo a live, o maior adversário seu? Olha no espelho. É você mesmo. Então entregue o seu melhor. Assim como eu entreguei o meu melhor na época de estudante, depois quando eu saí, fiz a formação, eu fiz 3 pós-graduação, Salomão. E depois das 3 pós-graduações, eu fiz vários cursos de certificação internacional. Então, isso me gabaritou, isso me deu know-how, isso me deu suporte. Continuei a estudar, porque eu nunca paro de estudar, porque o conhecimento liberta. Então, eu pego esse conhecimento e eu sei que eu posso ser diferente e eu não dependo de pessoas. Porque quando você não entrega o seu melhor, você não estuda. Você começa a se vitimizar, a procrastinar e terceirizar a culpa. E ninguém é culpado pelo seu fracasso. Ninguém é culpado pelo seu fracasso. Você é o culpado pelo seu próprio fracasso. Por isso, estudante, dá o seu melhor, entrega o seu melhor. Todo santo dia, estuda, estuda. O estudo mudou a minha vida. Eu digo hoje, eu dou palestras para escolas, para jovens, e eu digo a eles, o estudo me levou, viajei mais de 15 vezes para os Estados Unidos, viajei mais de 5 vezes para o Canadá, a passeio. Mas foi o estudo que me fez isso. E eu acredito em você que está assistindo a live também. Estuda, não para de estudar, porque ele vai transformar a sua vida e o resultado vai ser extraordinário. E você vai ter. É isso. Então é basicamente isso que aconteceu. Eu falo muito aqui na live, tanto para o pessoal que está iniciando, como para o pessoal que já está um pouco mais à frente. A gente tem aqui a Doralice, a Doralice é um grande exemplo. Depois, em off, eu te conto a trajetória da Doralice, o pouco que eu sei. A gente tem a Lúcia aqui, a gente tem uma galera que já nos acompanha. Mas eu sempre falo aqui, eu sou professor desde 2007, basicamente. Então, 2007 para cá, estamos em 2023, são quase 17 anos ininterruptos, né? 16 anos ininterruptos como professor e nunca parei. E aí eu sempre falo com a galera que assim, você não vai sair da faculdade e você não vai achar um pote de ouro. Você só vai achar o pote de ouro se você já tiver algumas gerações atrás de você construindo esse pote de ouro. Aí sim, você vai chegar e você vai achar lá o pote de ouro. Como eu tenho diversos alunos que já têm uma família estabelecida no ramo do direito, é só entrar no escritório e está tudo bem. Eu tenho também outras pessoas que batalharam, que ralaram, como você. Eu tenho um caso que eu costumo chamar que é o meu caso de sucesso na faculdade, que é um aluno meu, que ele estudava de manhã, estudava de tarde, estudava de manhã, estagiava de manhã, estagiava de tarde, estudava de noite e morava no Encontro das Águas. Para quem não é de Salvador, da faculdade para o Encontro das Águas eram mais ou menos uns 30 quilômetros de distância. Então, assim, a construção, ela é feita passo a passo. Você não vai conseguir dar um salto. A probabilidade de você conseguir dar um salto num tiro é uma probabilidade ínfima. Na verdade, você vai, e você sabe muito bem disso, você vai o primeiro quilômetro, depois o segundo quilômetro, depois você está no 5º quilômetro. Quando você chega no 10º quilômetro, você olha para trás e falava, nossa, eu me matava para correr 5, e agora eu estou no 10. E aí você vai evoluindo. Veja só, para a galera que já está na batalha, eu vou fazer uma analogia aqui. Você hoje, você falou aí, você chegou ao topo da cadeia alimentar, né? Você foi o personal da nossa queridíssima Ivete Sangalo. Foi você que deixou ela com o pique para um trio elétrico. Então, e você também é um triatleta. Que você evoluiu dentro do triatlo, que eu acho todo triatleta em triatlo um cara fantástico, né? Todo pessoal que faz triatlo é um fantástico. Mas o cara que faz triatlo e vai pro Ironman,
ele está num top diferenciado. Então ele é um super atleta, até pelo causa do nome, Ironman. Vamos comparar o Ironman com a vida profissional, tá? Você está ali fazendo aquela prova gigantesca, estafante do Ironman, me corrija, são 8 horas, né? De prova, mais ou menos, né? No Isso, profissional. profissional. É. São mais ou menos 8 horas para o nível profissional. O nível salomônico aqui seriam 48 horas, tá? Mas assim, então, mais ou menos umas 8 horas. Então, você está ali no nível profissional, sempre no topo da sua capacidade. Você treinou 1 ano, 6 meses para chegar naquele momento, naquelas 8 horas. E ali no meio do trajeto, você tem um cansaço inesperado, você tem um desconforto estomacal, uma dor de cabeça, uma cãibra que você não esperava. Só que ali naquele momento, Vini, isso eu estou fazendo um comparativo com a galera aqui na parte da atividade profissional, tá? Eu estou usando aqui o Ironman só como mero ilustrativo. E aí, Vini, você está ali, sentiu uma cãibra, não tem ninguém para lhe socorrer. Porque as pessoas que estão com você são seus competidores. Então, ninguém vai te ajudar em tese, né? Ainda que tenha o fair play, dentro da temática do fair play, ninguém vai te ajudar, porque o cara também está competindo. Essas são as metades das pessoas que estão ali. A outra metade é o pessoal que faz a coordenação da prova. E que se você recolher, você socorrer a ele, significa que você desistiu, né? Então, você tem de um lado o concorrente e do outro lado quem pode te dar ajuda, mas esse quem pode te dar ajuda vai interpretar que você desistiu da prova. Porque ele está ali para isso. Ele é a última situação que você pode chegar. Então tá ali. Você, Vini Lago, ou qualquer profissional, a estrada em Deus. Como é que você administra essa dificuldade tão extrema? Você quer que eu fale sobre o esporte? Ou Vai sobre o a que você vida? quiser aí. Solta o coração. Então, O esporte é só para ilustrar. Mas o esporte e a vida, a gente tá assim, ó, caminhando lado a lado. Falando ainda desse histórico meu, vários momentos eu pensei em desistir, vários momentos eu chorava, eu entrava em prantos, né? E queria voltar para a asa da minha mãe, eu queria voltar para casa onde eu tinha casa, comida e roupa lavada. Mas como eu falei, eu não poderia perder o foco de onde eu queria chegar, o alvo, que era justamente a linha de chegada, que era chegar no topo da montanha, que era ser um profissional reconhecido, renomado, dentro da área que eu estava atuando. Então, assim, e quando isso acontece, de você sentir uma cãibra, sentir umas dores, de você pensar em desistir da sua profissão, de pensar em parar de estudar, de a dificuldade de você não ter dinheiro, de não ter... Ei, calma, respira, busca na solução, não para, não desiste, respira, busca a solução. Eu digo sempre o seguinte, meu amigo, que quando a gente foca no problema, o problema passa de 1 a se tornar 5 problemas. E a gente na vida, mediante aos problemas, a gente tem que buscar a solução do problema e não potencializar o problema. Essa é uma chave poderosa que eu carrego muito comigo, que eu vejo que pessoas pegam uma gota e transformam numa tempestade. E isso não pode acontecer. Você tem que aprender com aquele problema que você está vivendo, que a vida está lhe apresentando, porque é como eu falei, todo problema é um treinamento. E dentro do problema existem várias possibilidades de crescimento. Então, ou seja, eu vivo um problema dentro da área profissional, um problema dentro da área de atleta. Só que tem pessoas que já potencializam aquilo. E aí, o que é que acontece? Elas minam a energia delas, elas terminam gastando energia desnecessária, sendo que a melhor coisa era para,
respira e busca a solução do problema, para que você possa continuar e chegar no objetivo final, assim como eu continuei. Imagina só, se eu tivesse parado por não ter dinheiro para pegar transporte para voltar para casa. Se eu tivesse parado porque eu não tinha dinheiro para almoçar e comia 2 pés de moleque. Eu não teria sido o personal da Ivete Sangalo. Uau! Tudo bem, isso não é tudo. Não é isso que me representa. Mas o que eu estou dizendo é, caracas, eu me tornei o personal da Ivete Sangalo, né? Eu treinei ela no funil. Carnaval de 2000. Pois é, um funil de quantos profissionais tem aí? E eu treinei ela para o Carnaval de 2019. Então, uau, aquilo ali foi tremendo demais. Então, ou seja, quando se tem um problema, a gente tem que parar, respirar e focar na solução do problema e não potencializar problema. Por isso que hoje você vê várias pessoas desistindo das suas metas, abortando os seus sonhos, abortando a missão, porque elas não conseguem viver e destrinchar cirurgicamente um problema que a vida coloca apenas para forjar o caráter delas. E elas desistem facilmente. E é isso que às vezes acontece com um atleta também. Uma prova de Ironman é uma prova longa, como você falou. São 8 horas e o máximo que um atleta tem que chegar são 17 horas. Larga às 7 da manhã e ele tem até meia-noite para completar. Né? Eu finalizo normalmente em 10 horas. Mas tem pessoas que sabem que a constância leva o êxito. Que dentro desse trabalho de 10 horas, 17 horas, vão ter altos e baixos. E assim é a vida. Não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos, grandes empresas, se você coloca no seu currículo que você é um maratonista, que você é um Ironman, você leva vantagem perante aos outros candidatos. Porque você é resiliente, porque você é focado, porque você é disciplinado, porque se lhe derem uma meta, você vai destrinchar, você vai conseguir resolver. Então, ou seja, a gente precisa trazer um pouco desse atleta para a nossa vida diária. A gente precisa, como eu falei, entregar o nosso melhor todo santo dia. Ressignificar a nossa mente. Abortar, tirar o backup do seu passado que foi feito. Quebrar essas pontes do passado, das crenças limitantes que foram colocadas na sua cabeça. Tem um provérbio chinês que diz: tempos fáceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos. Então, ou seja, um ciclo. Então, ou seja, quem é esse homem que você está sendo formado? É para viver as adversidades ou para desistir com facilidade? A vida não é um mar de rosas. No mundo tu terás aflições, mas tenha bom ânimo. Assim está escrito na Bíblia. Ei, tenha bom ânimo, pois ele venceu o mundo e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então você precisa ser focado. Você precisa saber aonde você quer chegar. Então, é isso que eu gosto de fazer sempre um paralelo. Eu estou treinando agora para o meu 5º Ironman. E eu vou te falar, vai ser agora, dia 28 de maio. E não está sendo fácil, meu amigo. Você sabe que vida de empresário, milhões de tarefas que eu tenho que resolver. Por isso que você falou que é tão difícil me encontrar. Esse tempo aqui é precioso. Porque treinar para um Ironman requer muita disciplina, tempos de treino, muitas horas treinando. Agora mesmo, domingo, eu passei 6 horas em cima de uma bicicleta. Uau! É muito tempo pedalando na estrada, sozinho, chove, faz sol, recebe vento, poeira. Então, e você tem que estar ali. E assim é a vida. Se a gente perceber, for fazer um comparativo, a vida é assim. Vão jogar terra em cima de você, vão dizer que você não consegue, vão dizer que você é um fracassado, vai dizer, para que você está tentando isso? Não vai dar certo. Sua idade, né? Você vai competir com gente mais nova. Sua idade, como é que você vai competir? Você tem 45 anos, você está entrando agora para o direito, você está fazendo faculdade de direito. Opinião dos outros só são dos outros.
A opinião das pessoas só são das pessoas. Quais são as vozes que vocês estão ouvindo? Eu digo sempre assim, a quantidade de água que ele deixa, aquele que está em volta dele, mas sim pela quantidade de água que ele deixa entrar. Ei, essa é uma chave poderosa, anota isso. O navio ele não afunda pela quantidade de água que está em volta dele, mas sim pela quantidade de água que ele deixa entrar. Ei, pega essa chave também. Pessoas querem te ver bem, mas ela não quer ver você melhor que elas. Se você tem 45 anos, 40 anos, 50 anos e está em busca de estudar, de querer uma nova profissão, de dar o seu melhor, vai. Porque sempre é... Olha só, que outra coisa linda, maravilhosa que eu gosto de falar para as pessoas. Nunca é tarde para começar e sempre é cedo para desistir. Nunca é tarde para começar e sempre é cedo para desistir. Então, o esporte, Salomão, ele nos ajuda muito a dar o nosso melhor, que momentos de altos e baixos vai estar ali presente. Um dia você treina bem, o outro dia você já não treina bem, né? Mas se quando você é constante, quando você dá o seu melhor todo santo dia, independente se a situação está favorável ou não, você com certeza vai chegar no objetivo e concluir um Ironman, mesmo que seja em 17 horas ou em 8 horas. Mas o que as pessoas precisam entender é isso. As pessoas estão muito imediatistas. As pessoas terminam ficando ansiosas porque estão muito imediatistas e tem um processo, como você falou, é degrau por degrau, é degrau por degrau. A gente não pode dar uma Ferrari a uma criança de 2 milhões de dólares, de 2 milhões de reais, ela vai pegar a Ferrari e vai bater num poste. A gente precisa treinar essa pessoa para poder ela ter uma Ferrari. Então não é do nada. Nada é do nada. Tudo tem um processo e a gente precisa cumprir esse processo para que a gente possa acessar o propósito. E altos e baixos irão acontecer. E é nos momentos de baixa que você aprende mais do que no momento que você está em alta. Quando eu estava treinando Ivete Sangalo, que eu cheguei no topo da montanha profissional, assim, que eu disse, uau, quer dizer, profissional como personal, né? Que hoje eu já estou no outro topo da montanha. A gente vai chegar nesse ponto. Já estou quase chegando. E aí eu disse, caramba, como foi bom ter passado por aquilo tudo. Foi uma construção do profissional que eu vim sendo forjado para chegar um momento de ser o personal da Ivete Sangalo. Caramba! Aquilo ali foi meio que um prêmio, Deus dizendo, tá vendo, filhinho? Tá vendo, meu filho? Onde era que eu queria te levar? Onde era que eu queria que você estivesse? Imagina se eu tivesse desistido. Imagine na dificuldade, na primeira cãibra, se eu tivesse desistido. Se eu tivesse desistido na primeira cãibra, eu não teria chegado na seleção brasileira, no Mundial do Canadá. Uau! Fui disputar, representar o Brasil lá. Eu não teria feito os 4 Ironmans que eu fiz, que estou indo para o 5º. Ei, a vida é cheia de obstáculos. Como eu falei anteriormente, no mundo tu terás aflições, mas tenha bom ânimo. Porque com certeza, se você persiste, se você é constante, se você é focado, se você dá o seu melhor, se você luta pelos seus ideais e é um homem de princípio, uma mulher de princípio, não tem como dar errado. Porque, Salomão, eu digo sempre uma coisa. A gente só precisa cumprir princípios. E Deus cumpre promessas. Legal. E a promessa que ele tem para conosco é grandiosa demais. Então a gente precisa ter esse foco. A gente precisa caminhar em retidão, caminho reto, sem se desviar para a direita e para a esquerda. Porque com certeza a gente vai poder ter o melhor dessa terra. Quem não tem são pessoas fracas, pessoas que desistem facilmente. E é por isso que a gente precisa ter a mente de campeão, uma mente de atleta de alto rendimento. Que atleta de alto rendimento não desiste. Na nossa... Eu não vou pegar mais seu tempo, mas o nosso último contorno que eu queria dar aqui era para o pessoal que... A gente já falou um ponto de vista para quem está começando, um ponto de vista para quem está na profissão, e aí agora eu vou fazer uma conexão com o pessoal que está na profissão e está querendo mudar. E por que eu estou falando isso? Porque, vamos lá. Você começa como um bacharel em educação física,
passa para um personal trainer, junta aqui como um triatleta, chega ao triatleta de Ironman, né, que é o topo da cadeia alimentar, vamos dizer, no triatlo. E no meio da pandemia, onde tudo vou usar a expressão popular, miou, né? Tudo caiu para muita gente. Os profissionais liberais, como você, como os advogados, viram a sua renda ir para o espaço. A gente previa uma pandemia de 3 meses, a pandemia durou 2 anos. Então, assim, pouquíssimas pessoas tinham a capacidade econômica de segurar durante esse período, pouquíssimos profissionais liberais. Mas no meio disso tudo, no meio desse furacão que foi a pandemia, você vai e abre um estúdio de corrida, algo que era inédito em Salvador. E hoje, 3 anos depois, você tem um estúdio de corrida, você tem um estúdio de massagem desportiva, específica para atletas, e ainda assim você acumula o personal, o triatlo e o triatlon para Ironman. Você fez essa... Não é nem mudança, eu não vou nem colocar a palavra mudança, mas você acrescentou a condição de empresário. Como organizar isso tudo, né? Porque a gente também tem um pessoal aqui que diz assim, ó, só para você entender o paralelo que eu quero fazer. Então ele diz assim, eu estou na área do direito, sei lá, direito administrativo, mas eu queria ir para o direito civil. Ou eu queria acrescentar isso ao meu escritório. Ou eu queria pegar mais uma área de atuação no direito e incrementar isso. Como é que você conseguiu, assim, no meio de uma pandemia, cara, e que tudo estava fechando, e você abre? E hoje você tem, além de você abrir, né, porque você poderia ficar muito tranquilo, você abria, vendia e estava com dinheiro na mão. Mas você abriu e hoje você acrescentou a condição de empresário dentro de uma coisa que é uma coisa que todo mundo tem, que são 24 horas. Ninguém tem mais do que 24 horas. É a coisa mais democrática do mundo, é o tempo. Ninguém tem mais do que 24 horas. E aí, qual é a mensagem que você pode deixar para essa pessoa que está ali dizendo, poxa, eu não tenho tempo, ou poxa, é muita coisa para eu fazer? Normalmente eu digo muito que a necessidade faz o homem, né? E nesse processo de pandemia, foi preciso se reinventar, foi preciso mudar a rota. Como eu sempre digo, que quando a gente muda a rota, a gente se conecta a novas pessoas e obtém novos resultados. Foi preciso pegar a vela do meu barco e virar. E aí a pandemia veio, realmente eu tinha uma vida muito estabilizada, ganhava muito bem, e a pandemia, quando chegou, foi uma rasteira, né? Nos profissionais liberais, mais do que nunca. Eu tinha uma renda muito boa, daí essa renda caiu e eu fiquei a primeira semana meio que desespero, porque eu estava passando por um deserto, né, de outros assuntos, outras coisas que eu estava vivendo. E aí veio a queda financeira, para somar o deserto que eu já estava vivendo. Só que eu sempre digo o seguinte, que toda crise que a gente passa, a etimologia da palavra crise significa crisálida. Crisálida, por sua vez, significa casulo. E toda lagarta só sabe o potencial que ela tem quando ela passa pelo casulo. E eu estava vivendo esse casulo. E nesse processo de viver esse casulo sem renda financeira, muito pouco dinheiro, mas ainda vivendo um outro deserto em paralelo, eu busquei a face de Deus. Eu busquei estar mais próximo de Deus, estar mais íntimo de Deus. E nesse processo de estar íntimo de Deus, de estar buscando Ele todo santo dia, em um sonho, Ele revelou um projeto para mim. Às 3 horas da manhã, eu desenhei um projeto, Ele me revelou, eu acordei, fui para a sala e desenhei numa folha de caderno. Até hoje eu tenho lá. E na sequência, com um pouco de dinheiro que eu tinha na conta, enquanto muitos choravam, eu comecei a vender lenço. E eu comecei a avançar. E eu hoje atrelo a esse crescimento, a tudo que eu fiz na pandemia, apenas a Deus.
Porque eu, Vinilago, como homem, ser humano, eu não teria capacidade de ter todas essas ferramentas de administração, de contabilidade, de toda a estrutura para montar um estúdio no meio do caos, onde todo mundo estava se retendo. Eu estava avançando. Em 2020, o estúdio foi lançado, inaugurado em setembro de 2020, no meio do caos mesmo. Só via notícia de Itália, França, e eu estava ali ainda, já avançando, porque eu estava seguindo uma voz, a voz de Deus. E eu digo sempre que quando Deus dá uma visão, ele já tem a provisão. E foi nisso que eu avancei, isso que eu me apeguei. E quando eu avancei, ele abriu as portas, assim, de uma forma majestosa, e foi me conectando a pessoas, e nisso eu avançava, e estava prosperando, até chegar a um ponto que quando em um mês eu consegui montar o estúdio todo, não sei como, apenas com a força dele, de Deus. E quando eu terminei de montar o estúdio, eu disse, deixa eu ver agora a quem eu estou devendo. E eu não devia R$ 5 a ninguém. Ou seja, eu tinha montado o estúdio todo com um pouco dinheiro que eu tinha. Ali eu já interpretei que era o primeiro milagre que estava acontecendo. Com 3 meses, eu já estava tirando todo o dinheiro que eu tinha investido. E isso poucas empresas conseguem no meio do caos. Se eu tivesse fechado o estúdio 3 meses depois, eu teria dito, uau, como foi bom, valeu a tentativa. Mas ali eu estava firme, eu estava ali, e aí ele veio me capacitando, aí lógico, eu comecei a estudar muito, comecei a buscar muito conhecimento nessa área, né, de administração, aí comecei já que eu estudava tanto para educação física, eu disse, vamos mudar a rota, porque não é só montar uma empresa, a gente precisa agora disseminar essa empresa, precisa agora fazer o marketing da empresa. E foi nisso que eu também comecei a buscar, já que eu já tinha uma quantidade boa de seguidores, eu disse, vamos fazer um marketing orgânico, vamos começar a divulgar o que é que eu estou vendendo. E como na pandemia muitas pessoas começaram a ir para o ar livre para poder treinar, começaram a se machucar muito. E a proposta do estúdio aqui é justamente reabilitação, é justamente aprimorar a técnica da atividade corrida e neutralizadores e desconfortos. Então, muita gente parado, trabalhando de home office, muita dor na lombar, muita dor no joelho, muita dor no tornozelo, muita dor na cervical, não tinha para onde ir. E aí, através da rede social, eles começaram a ver que existia um estúdio que poderia possibilitar ela a ter um bem-estar e uma melhor qualidade de vida. E hoje a gente já está com um centro de massagem e com a possibilidade de virar franquia, né? Uma coisa que já está acontecendo. Já vou virar franquia, já vou para outros estados, porque a procura está grande, porque é um método único e inovador. Para quem está aqui e não me conhece, o estúdio que eu tenho é o primeiro e único estúdio da Bahia de biomecânica de corrida. Não é clube de corrida, gente. Muita gente confunde, acha que é assessoria esportiva, clube de corrida, e não é. Aqui eu ajusto o padrão biomecânico, aqui eu treino a pessoa para ter um corpo forte, para poder correr sem risco de lesão e de minimizar o gasto energético. Então, ou seja, aqui é onde tudo acontece e hoje eu estou prosperando cada vez mais. Já montei aqui um nicho, que é a massagem desportiva, já tem mais 2 projetos para ser lançado ainda esse ano e com certeza vai acontecer, porque eu digo sempre que o terceiro céu é o meu limite, né? Eu não paro mais. Quando você entra nesse sistema de empreendedor, você já sabe o caminho das pedras, então você só precisa se posicionar, você só precisa agir para que as coisas aconteçam. E é uma das coisas, meu amigo, que eu falo sempre. As pessoas, mais uma vez, gostam muito de potencializar problema. Potencializam o problema para automaticamente se vitimizar. E, em sequência, procrastinar. Mas aquele que avança, aquele que dá o primeiro passo, chega primeiro. Aquele que tolera o desconforto, chega primeiro. E quem chega primeiro, bebe água limpa. Bebe água limpa. Então, por isso, eu avancei, mesmo na dor, mesmo nas dificuldades, mesmo no caos. Eu acreditei
que o projeto seria um projeto, porque quando eu tive a visão de Deus, eu disse, uau, se veio dele, já é. Porque a Bíblia diz, inclusive, porta que Deus abre e ninguém fecha. Então ele abriu minha mente, ele expandiu minha mente, fez, monte isso agora, que vai dar certo. E aí eu avancei e deu certo, e a tendência agora é prosperar mais e mais. Então, ou seja, precisa dessa resiliência. Aí eu trago de mais uma vez, porque é uma tríade muito boa na minha vida, né? Essa vida que eu tive de estudante a me formar, a vida de atleta e a vida hoje de empresário. Eu digo que estão todas essas três assim, ó, grudadas. Porque tudo que acontece na época de estudante para me tornar um profissional, de ser personal da Ivete Sangalo, acontece no triatlo para você se treinar e chegar no objetivo que é completar um Ironman. E assim também é o mundo empresarial. Você precisa estar com a mente aguçada, bem exponente, bem criando novas sinapses neurais, para que você possa ter uma expertise de poder prosperar, de poder atirar no lugar certo. Então é a mesma coisa, o mundo empresarial tem altos e baixos. Tem momentos que você vai ter cãibra no mundo empresarial, e aí você vai precisar respirar, vai precisar não focar no problema, e sim na solução. Porque se eu fosse vitimista, eu não teria avançado. É tanto que eu digo hoje, só quem trabalha comigo são pessoas que não se vitimizam. Se for para se vitimizar, porque eu pego o buzu, porque eu pego isso, porque eu vim caminhando de lá, porque hoje... Hey, amigo, se eu contar minha história, tu chora. É o primeiro papo que eu já tenho é esse. Se eu contar minha história, você chora. Então, pessoas vitimistas não prosperam. Pessoas que avançam, que se posicionam e que dão o primeiro passo, essas sim conseguem alcançar o objetivo proposto. E é um dos conselhos que eu dou para as pessoas. Elas precisam acreditar mais em si próprias. Porque o universo, o mundo, o sistema quer abater. Não quer que a pessoa prospere. É dificuldade dali, é dificuldade daqui, são parentes que começam a apontar dedo e dizer que você não vai dar para nada, que você não vai ser nada, e aí as dificuldades começam a aparecer e essas pessoas terminam puxando o freio de mão e deixam de avançar, deixam de viver o extraordinário de Deus. E aí depois começa a culpar, terceirizar a culpa, culpar pessoas, culpar o pai, a mãe, porque eu nasci pobre, porque eu nasci assim, porque... Fica vivendo a síndrome de Gabriela. Você conhece a síndrome de Gabriela, Salomão? Eu nasci assim, você sempre assim, eu vou morrer assim. Ei, não. Seu passado não te define. O que fizeram com você não te define. O que falaram a seu respeito não te define. Não te define. As pessoas precisam aprender isso. Precisam abortar o passado. Precisa dizer, ei, o que falaram a meu respeito não me define. O que me define é daqui para frente. O que é que eu vou ser? O que é que eu vou conquistar? Só que as pessoas estão com a mente tão fraca que elas se deixam abater por qualquer coisinha, pelas circunstâncias. Hoje mesmo, só para você ter uma noção, eu já saí para correr e eu disse, uau, olha quantas dificuldades tá para eu não correr 20 quilômetros hoje pela manhã. Aí olha só o que foi que aconteceu. Uma chuva tremenda, tempestade, vento tremendo. E aí, esses dias eu tive uma queda que quase eu rompo todos os ligamentos do joelho. E meu joelho está doendo muito, muito. Só que o Ironman daqui é dia 28 de maio. Eu disse, meu Deus, eu preciso treinar. Eu preciso correr. E eu saí para correr. Mesmo com dor, mesmo nas circunstâncias que estavam apresentando ali, eu disse, eu preciso treinar, que se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. E as pessoas querem que pessoas façam por elas. E aí falei, o seu maior adversário, olha no espelho, quem é seu maior adversário? É você mesmo. Já pensou se eu chegasse para mim hoje e me vitimizasse? Eu não teria concluído e no percurso estava alagado. Muita coisa alagada, eu fiz, não, eu preciso cumprir o que tem que ser feito. O proposto, que era correr 20 quilômetros. Eu fui e corri os 20 quilômetros. Porque se eu quero passar de fase, se eu quero ir para um outro nível, se eu quero viver numa atmosfera top, eu preciso ressignificar a minha mente.
E ó, vou dar uma chave aqui para quem está assistindo. Vocês aí que estão assistindo, eu digo sempre que você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Quais são as pessoas que você está deixando sentar na sua mesa? São pessoas que estão te puxando para trás ou te fazendo você avançar? Vocês precisam colocar pessoas do lado de vocês que lhe impulsione ao topo da montanha. Porque vocês não podem viver com pessoas que estão apenas lhe sugando. Você tem que expulsar essas pessoas. Você tem um poder de escolha. Você pode chegar e dizer, eu vou ser vencedor, porque ninguém para uma pessoa que está determinada a vencer. Ninguém freia, pelo amor de Deus, ninguém freia. E vocês precisam trazer isso para dentro de você. Eu posso ser quem eu quiser. Agora tudo só depende de mim, do passo que eu vou dar, da pessoa que eu vou ser. Mas as pessoas não, Salomão. Elas estão entregando, terceirizando para as pessoas aquilo que elas querem conquistar. E não é. Não é. Você conquistou em prol do seu empenho. Quem você é hoje, Salomão? Eu conquistei isso tudo em prol do meu empenho. Não tive papai e mamãe para me dar nada. 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 Só eu sei. Só eu sei das minhas feridas que eu cicatrizei. Só eu sei. Um dia desse mesmo, um amigo falou, eita, isso aí você é herdeiro. Eu disse, herdeiro? Uau! Não fale isso. Eu vou lhe dar meu chinelo para você caminhar tudo que eu caminhei. Aí ele disse, não quero. Não quero. Eu disse, então, ok, então não diga que eu sou herdeiro. Isso é bem interessante, né? Tem aquela música que fala que você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, né? E tem a outra do Milton, que ele fala que todo cantor tem que pegar a estrada e cantar de bar em bar para o que a pessoa quer ouvir. Só para fechar, eu vou fazer um comentário aqui para anexar tudo isso que você está falando. E eu quero já lhe agradecer muito por essa live. Não vou lhe segurar mais por causa do seu tempo. Mas, assim, quem assistiu, acho que cresceu 10 anos aqui. Mas o que acontece? Aqui na internet se vende muita facilidade. Eu fico impressionado com isso. E eu costumo dizer a quem frequenta aqui que o que vem fácil vai fácil, na realidade. Tudo tem que ser um passo pequeno a ser dado. E eu acho muito interessante que as pessoas chegam aqui e dizem assim, porque eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, eu consigo fazer aquilo outro. E isso é muito prejudicial para as pessoas. Porque, primeiro, a história, ela é sempre contada, já que você está lançando chave, vou lançar a minha também aqui, viu? A história, ela é sempre contada pelo vencedor. O perdedor nunca conta a história dele. Só que a pessoa que vence, a pessoa que está contando a história, ela pode ser um vencedor real, mas ela também pode ser um vencedor falso. Até porque uma outra chave que eu já ouvi, o cemitério dos perdedores, ele é silencioso. Então, os perdedores, ele não tem o espaço para falar. Lembra que eu brinquei com vocês, que eu brinquei com você uma vez? Seu quarto lugar é pior do que seu último? Porque o último, pelo menos, o cara vai lembrar, vai dizer assim, o cara chegou por último, lá, ele levou 17 horas para chegar. Mas o cara que chega em 8 horas e 30 segundos e é o quarto colocado, ninguém vai lembrar dele. Porque quem perde, ninguém fala. Então, quando muita gente vem aqui falar porque eu consigo fazer isso, porque eu consigo fazer aquilo, porque eu consigo fazer aquilo outro, essa pessoa não vai dizer qual é o caminho que ele chegou. Não vai dizer quantas vezes ele perdeu nesse caminho, porque o cemitério dos perdedores, ele é silencioso. Ninguém solta confete nessa área. Ele simplesmente tenta apagar. Quando, na verdade, a sua história, eu te trouxe aqui exatamente por causa disso, porque você conseguiu crescer e ganhar em várias hipóteses que você se apostou nessa situação, mas você não tem vergonha nenhuma de contar o caminho que você seguiu, os escorregos que você tomou, os tropeções que você tomou, até você chegar à posição que você é dono de um estúdio,
que vai se transformar em franquia. A Lúcia, inclusive, pediu para você levar lá para o Rio de Janeiro. Não sei se você viu, passou aqui. Traz aqui para o Rio, não sei o quê. Uau, uau, Então, meu querido, eu só quero agradecer a você. As pessoas que estiveram aqui presentes, as pessoas que assistiram, com certeza foram agraciadas pelas suas palavras, foram agraciadas pela sua sinceridade. Amém. E por esse dom que você tem de passar essa informação dessa sua história de vida e impulsionar todo mundo que estava aqui. Muito obrigado de coração por você ter deixado esse tempinho aqui. Amém. Tá? E ó, terça-feira ou quinta-feira eu tô lá, viu? Para quem quiser seguir Vini, vem aqui, ó, nessa setinha aqui, procura um mais careca do que eu, clica lá e vocês vão seguir o perfil dele. Tem um perfil também do estúdio, lá pelo perfil dele vocês chegam no estúdio, é o Estúdio Vini Lago, Estúdio Vini, na verdade, que vocês vão achar lá qual é o movimento dele. Vini, muito obrigado. Deixa aí só a sua última palavrinha para a galera, gente, eu não vou lhe segurar mais não. Pessoal, não sai da live não. Eu quero falar uma coisa para vocês muito interessante. Vão em busca do sonho de vocês. Porque se você não realiza os seus sonhos, porque sonho bom é sonho vivido. Quando você não realiza os seus sonhos, você continua dormindo. Sonho bom é sonho vivido. Quando você não realiza seus sonhos, você continua dormindo. Nunca esqueça, pessoas querem te ver bem, mas ela não quer ver você melhor que elas. As pessoas, às vezes, não entregam tudo, não entregam o caminho das pedras, porque, infelizmente, elas não querem transbordar na vida do outro. Sendo que a gente precisa ser rio de água viva na vida das pessoas. O que eu estou falando hoje aqui para vocês sobre persistência, constância, foco, vontade de querer vencer, ninguém diz. É porque eu vivi isso. Porque eu digo sempre, quando você ganha conhecimento, ganha know-how, ganha estrutura, se você não transborda na vida das pessoas, você se torna represa, e represa não tem vida. E o axioma do sucesso é o seguinte, vem na vertical e a gente dá na horizontal. Veio lá do alto e a gente entrega na horizontal. A gente precisa fluir. E aí Deus olha e fala, uau, como está minha filhinha, ou como está meu filhinho, ele está transbordando, ele está entregando tudo aquilo que eu dei. E aí dá mais. E quando você descobre que a fonte é inesgotável, você se torna um filho e uma filha insaciável. E a gente precisa ser essas pessoas. Então acredite no sonho de vocês e viva esse sonho de vocês. Eu digo sempre que a gente precisa ter Deus no coração, ser temente a Ele, e quando você busca a intimidade com Deus, Deus revela os segredos que Ele tem para com vocês, assim como Ele revelou para mim. Porque vocês, não me conhecendo, não vão revelar os segredos de vocês para mim, se não tiver uma intimidade. E a gente precisa ter essa intimidade com Ele para que Ele mostre as cartas assim, de olha, filha e filho, eu tenho isso aqui para vocês. Então, eu fico muito agradecido por falar um pouquinho da minha história. É uma história longa, ainda teve a parte da infância e juventude, que foi pesada, onde crenças foram implantadas no meu drive, e eu tive que mudar esse drive. Eu digo que eu tive que ressignificar muita coisa, porque eu fui uma pessoa que cresci com limitações, cresci na escassez, cresci com várias crenças limitantes. Eu não acreditava em mim, um homem cheio de medo, um homem que queria abortar a missão aos 15 anos de idade. Ei, eu ia me suicidar aos 15 anos de idade. Eu tive pensamento suicida. Mas Deus Você é o cara. Deus disse, não, filho. Eu vou te levar para lugares, você é meu, e eu vou te levar para lugares que você não tem nem noção ainda. Eu vou te levar para lugares que você vai brilhar de tal jeito que você nem nos seus melhores sonhos você consegue ver isso. Então, gente, acredite em vocês.
saibam que vocês podem muito mais do que o que vocês pensam que podem. Vocês são muito mais do que o que vocês estão vivendo hoje. Vocês precisam tirar de dentro de vocês uma força que eu sei que vocês têm aí dentro. Não desista dos seus sonhos, em nome de Jesus. Não desiste. Você precisa estar conectado. Uau, se ressignifica todo dia. Dá o seu melhor todo dia. Eu digo sempre que um dia desse eu dei uma palestra para o mundo corporativo, falei para um pessoal, e aí dizendo sobre o all-in. All-in é uma jogada do poker, onde o jogador entrega todas as fichas, é uma jogada de vida e morte, que dizem que até a adrenalina sobe. E vocês precisam promover o all-in. Vocês têm promovido o all-in na vida familiar, na vida amorosa, nos estudos, na vida profissional. Você tem dado o seu melhor? Você tem procrastinado? Ou você tem se vitimizado, reclamado, gastando energia reclamando? Meu Deus, não! Não gasta energia para reclamar, gasta energia para prosperar. Ai, se eu deixar aqui, Saulo, eu começo a fluir muito, porque eu sou esse cara que eu digo que aqui não é uma situação de autoajuda, é ajuda do alto. Que aqui, uau, o Espírito Santo está fluindo. Mas assim, é isso que eu tenho. Talvez alguém aí faça sentido para alguém, isso tudo que eu estou falando, espero que faça. Mas é isso. Sonho bom é sonho vivido. Quando você não realiza, você continua dormindo. Tem uma frase do Emicida, ele fala assim: sonho de preguiçoso morre no travesseiro. Uau! É bem isso aí, é bem isso aí, é bem isso aí. Então, gente, muito obrigado. Eu agradeço muito ao Salomão por ter me convidado por essa live. Eu não faço live, eu não costumo estar fazendo live, porque meus horários é muito escasso, é muito corrido. E assim, eu espero que tenha feito sentido para você. Eu falei muito das palestras que eu faço, que eu ministro para o mundo corporativo de alta performance, para alavancar as vendas, para ativar os vendedores, porque muita gente tem uma crença achando que é só o patrão que consegue prosperar, sem saber que ele também, quando ele dá o melhor dele, ele também cresce, né? O cliente se estabelece. E infelizmente pessoas têm essas crenças loucas aí, mas eu espero que faça sentido para você. Eu espero que faça sentido para Salomão, que é meu amigo. Hoje ele conheceu um pouquinho mais também, coisa que a gente sempre se encontra rapidinho. Vou marcar um açaí com ele para tomar, para a gente conversar um pouquinho mais. Mas muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Eu oro por vocês, que a paz de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, que o sangue do Cordeiro esteja sobre você, sobre a sua casa e seus familiares, toda a sua descendência, que correntes sejam quebradas, que cadeias sejam libertas, cadeias e correntes emocionais, gente, sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Eu declaro para vocês agora, para que vocês tenham uma visão de onde vocês querem chegar, e esqueçam as limitações, esqueçam aquilo que disseram ao seu respeito. Você é muito mais do que disseram ao seu respeito, do que tentaram mudar a sua identidade. Ei, sua identidade é de homem próspero e mulher próspera. Então olha para frente, cai para dentro, porque com certeza o resultado vai chegar. Muito obrigado. Amém. Obrigado, meu queridão. Um abraço. Tchauzinho. Valeu.